Presidente, olha, o pastor Henrique falou por 10 minutos ali e, no meu entendimento, atacou as forças de segurança, atacou a polícia militar. A polícia militar, falando aqui da polícia militar, porque ele citou dados principalmente da polícia militar do Rio de Janeiro, forças de segurança do Rio de Janeiro, eles vivem uma guerra desgraçada lá. Esses dias um policial foi absolvido pelo tribunal de júri. Eu quero parabenizar o tribunal de júri, quero parabenizar o policial. Nenhum policial, cadê o pastor Henrique? Já fugiu? Pastor, ninguém sai, nenhum policial sai de casa para matar uma criança, para matar inocente. Vive-se numa guerra urbana dentro do Rio de Janeiro. O policial atirou contra 2 pessoas de moto, acertou o tiro em um veículo Volkswagen Kombi, o estilhaço matou a menina, uma tragédia que choca toda a nação, choca nós, deputados federais, mas o policial não saiu para matar uma pessoa inocente. Então, eu conclamo os meus pares, deputados de direita, deputados da bancada da bala, para nós fazermos um projeto que, a partir do momento que a polícia atirar contra um bandido, que um bandido entrar em confronto contra a polícia e um inocente morrer nessa troca de tiro, independente de onde saiu o tiro, o bandido vai responder também por esse homicídio. Então a morte dessa menina está na mão de traficantes e de defensores de bandidos iguais o pastor Henrique. Não está na mão da polícia. O policial ficou 5 anos assombrado, deve ter gastado dinheiro que era para alimentar seus filhos, para pagar advogado. Aí um advogado ligado aos direitos humanos que auxiliou a promotoria, falou que o Brasil está indo para um fundo do poço. Eu quero aqui fazer uma crítica a esse advogado, um advogado que veio criticar o resultado do tribunal de júri. O policial foi absolvido, deixem esse policial em paz, seus canalhas, deixem ele em paz, ele foi absolvido democraticamente. O que mais vocês querem? Destruir um profissional que sai de casa sob uma chuva de balas e num acidente, infelizmente, uma tragédia de matar uma criança? Não usem uma criança, não usem o corpo de uma criança para fazer politicagem barata. Pastor Henrique só vem aqui para defender bandido. A polícia, então, como que a polícia vai enfrentar o crime? Me diga para mim como que a polícia vai enfrentar o crime? Esperar o traficante atirar e matar? Polícia militar tem que enfiar bala. Polícia civil, o doutor Fabrício no Rio de Janeiro, quando invade uma comunidade e mata 20, 30 bandido. Pastor Henrique só vem aqui defender vagabundo igual o resto do partido dele. Muito obrigado, força e honra. Muito obrigado, deputado. Concedo a palavra ao deputado Sanderson. Cumprimentos, presidente Alberto Fraga, nossos ilustres parlamentares aqui da Comissão de Segurança Pública. E, Faur, o deputado que nos antecedeu, que aliás é o líder do governo aqui na comissão, ele é acostumado, ele vem, fala e sai. Ele sempre pede tempo de líder, aí nós ficamos ouvindo com atenção, porque afinal de contas nós estamos aqui para brincadeira, mas ele vem, fala e sai. E essa ADPF 635, senhores parlamentares, não é a única, claro, mas é uma das raízes da explosão da criminalidade no Brasil. O PSB, partido que era o partido do então ministro da Justiça, ex-senador, que agora é ministro do STF. Vejam a promiscuidade, ele era senador da esquerda, foi ministro da Justiça, agora está lá julgando ações que ele mesmo pode ter interesse. Mas o PSB entrou com uma ação, que é essa ação que é a DPF 635, proibindo. O Brasil se tornou, sem sombra de dúvidas, um pária mundial em termos de legislação penal e sistema de justiça criminal. O Brasil, hoje, não tem autonomia, as forças de segurança não têm autonomia para fazerem operações policiais dentro de comunidades. Me refiro aqui às favelas do Rio de Janeiro. E com essa ação, a DPF 635, nós vimos que os resultados pioraram. Qual o resultado prático, senhores deputados? Qual o resultado prático da DPF 635 para o enfrentamento da violência e para a contenção das facções criminosas? Nenhum. Tanto que nós nunca vimos
Presidente, por gentileza, muita conversa, não dá para falar. Nós reunimos aqui uma vez por semana só. Por gentileza, eu vou pedir um pouco de silêncio do pessoal que está acompanhando aí, os assessores. A gente não está conseguindo ouvir o relator, o deputado. Então, nós vimos que o crime organizado explodiu nos últimos 2 anos. Qual é a finalidade dessa DPF 635, se não era, entre aspas, diminuir a violência e o tamanho das organizações criminosas? Nenhuma. Era e é uma DPF, uma ação judicial de militância política. Militância barata feita utilizando o tal do PSB, que é esse partido, que era o partido do tal do Flávio Dino, e que hoje resulta no empoderamento das facções criminosas, como o PCC, e em especial no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho. É dali, dessas comunidades, que eles estão comandando execuções, repartidas de drogas, grandes envios de cocaína e maconha para todo mundo, e ali, nessas comunidades, servindo então de bunkers do crime organizado. E agora, quando nós vimos o deputado Pastor Henrique, líder do governo, defendendo essa DPF 635, nós só temos como repudiar e dizer que ele não entende nada de segurança pública, assim como o governo dele também não entende. Porque estão contribuindo para o agigantamento do crime organizado. As facções nunca estiveram tão empoderadas como estão agora, porque sabem que com Lula e companhia, eles não terão o enfrentamento que o Estado fez nos últimos anos e agora não faz mais. Se a esquerda está no poder ou esteve no poder nos últimos 30 anos no Brasil, com o PKC, Lula e Dilma, se a esquerda esteve no poder nos últimos 30 anos, aumentou o número de pobreza, o número de pobres, aumentaram, tem uma matéria que falou sobre isso, aumentaram o número de favelas, o número de população vivendo em favelas no Brasil aumentou exponencialmente e eles estando no poder em 30 anos. Criminalidade aumentou. Então, com a esquerda deletéria, fazendo muito mal ao Brasil, nós precisamos agora, no julgamento dessa DPF 635, fazer com que os ministros do STF, todos eles, revoguem imediatamente os termos da DPF 635, que é uma matéria que vem ajudando o empoderamento do crime organizado no Brasil. Muito obrigado, deputado. É só um dado que fique bem registrado. Antigamente nós tínhamos 2 facções criminosas, Comando Vermelho e PCC. Hoje nós temos 82 facções criminosas. 88, presidente. Desculpa corrigir o senhor, presidente. 88? 88. Então, já aumentou você vê 6. que a cada dia aumenta. Então, registrados. Isso é um desastre para o... Concedo a palavra ao deputado Gilvan da Federal. Obrigado, presidente. Depois, os deputados e deputadas do PSOL reclamam quando a gente diz que gosta de defender bandido. Para o PSOL e para a esquerda, o problema da segurança pública é o policial. Para a esquerda, o problema são as operações policiais. Eu estive na polícia por 20 anos, realizando exatamente operações policiais. E hoje, 2 anos como deputado. O problema, o PSOL, não é a polícia. O problema do nosso país está aqui, no Congresso Nacional. Porque nós temos uns bostas de deputados federais, uns bostas de senadores, que, para aprovar o fim da saidinha, é uma novela. Progressão de regime, nem pensar. Então, assim, o problema do nosso país não é a polícia, é o Congresso Nacional e os ministros do STF. Porque não tem como você ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos investigando líderes de facção criminosa e você vê o André do Rep sair pela porta da frente do presídio por conta de uma decisão do ministro do STF. Então, como policial, eu digo que o problema do nosso país não é a polícia. É certos tipos de deputados que tem aqui, defensores de bandido, de senadores e de ministros do STF. Porque não valem nada. Aí a conta vai cair para cima do policial com essas recomendações ridículas. Eu falo para o pastor Henrique, uma pena que ele sempre foge. Pastor Henrique, faça umas recomendações também para ministros do STF parar de soltar assaltante, traficante, pedófilo, estuprador. Por que não faz recomendação para o ministro do STF? Tem medo?
Por que não faz recomendação para uns bostas de uns senadores que a gente tem? Um bando de frouxo, covarde, com poucas exceções, nós sabemos disso, que sequer tem coragem de colocar um impeachment de ministro do STF. Culpa nossa, porque a gente não vende nosso voto por emendas e por cargos. Agora, para presidente da Câmara, não, é importante espaço em comissões e na mesa. Eu não vou vender o meu voto. Podem criticar, pode falar o que quiser, mas o candidato do Arthur Lira, que não fez nada durante esses 2 anos, deputado sendo humilhado, a Polícia Federal entrando na casa do Ramagem, do Carlos Jordi, e nós vamos votar no candidato do Lira. Eu não vou votar e assumo todas as consequências de punição do partido. Mas um cara que está lá, um monte de impeachment, desse ex-presidiário, desse condenado do Lula, só mais 30 segundos, já estou terminando, e não pauta. Ou a CPI do abuso de autoridade, todas as assinaturas, não coloca. E a culpa é da polícia. E nós aqui vamos bater palma. Não vou bater palma, não vou vender meu voto. E eu digo, o problema do nosso país está aqui no Congresso Nacional e ali no STF, com esse bando de ministros que solta traficante, descondendo um ladrão para assumir a presidência da República. Não é a polícia, não. Muito obrigado, deputado. Estou retirando de pauta de ofício o item número 12 e o número 14. 12 e o 14. 14 é do Rodrigo? É. O nome do Rodrigo eu vou fazer leitura, pô. Não marcou presença? É. Sem marcar a presença, a gente não tem como. Entendeu? O item 13 da pauta, projeto de lei 59/2023, da senhora Renata Abreu, que inclui os parágrafos 1, 1º, 2º e 3º do artigo 13 da Lei 7210, de 11 de julho de 84. Lei de execuções penais para estabelecer os produtos de higiene como itens obrigatórios nos estabelecimentos prisionais. O relator, deputado Sargento Faú, o parecer vencedor pela rejeição deste e do substitutivo adotado pelo Conselho da Mulher. Na verdade, o parecer já foi lido. Eu consulto o deputado se quer ler o relatório. Então, vai. Pode ir direto ao voto.